alimentação saudável sempre foi uma realidade na minha vida. Eu tive o privilégio de ter uma mãe muito consciente, um pai também, uma tia. Morei muito tempo com a minha tia também. E ela sempre fazia questão que a gente comesse muita verdura, muitas frutas. Sempre gostei de comer de tudo, muita verdura, muita fruta, mas eu não sabia cozinhar. E aí, quando eu decidi virar vegetariana, eu já estava vindo para Belém, porque na época eu morava em Bragança, eu estava vindo para Belém para estudar ensino médio. E aí eu comecei a precisar fazer minhas próprias comidas e aí fui desenvolvendo. Antes eu era uma negação na cozinha, eu não sabia fazer nada. Eu comecei a pesquisar e fui aprendendo. Meu pai é produtor de mel e vendia nas feiras. E aí eu comecei a ver que as pessoas perguntavam: não tem um pão integral, um biscoito, por que tu não faz um pão de mel? Na época que meu pai vendia na feira. E aí eu uni o útil ao agradável. Já tô cozinhando pra mim, posso fazer também pra vender, ganhar uma renda extra. E assim foi crescendo e escalando essa busca de aprender novas receitas. E aí, quando eu decidi não seguir na minha carreira de advogada e investir na minha padaria, eu aprendi mais coisas e fui mesmo me profissionalizar, fazer cursos de panificação, cursos de queijos vegetais e, de fato, me tornar uma profissional na área, mas começou dessa forma, entendeu? E aí que surge a Verde Rosa de uma necessidade e de uma vontade. Uma necessidade de ganhar dinheiro, de fazer com que o meu trabalho me rendesse frutos, mas também uma vontade muito genuína de dar para Belém, de trazer para a cidade algo que eu gostaria de poder acessar. Eu queria que as pessoas pudessem ir no lugar em que elas pudessem comer de tudo: queijo, sorvete, bolo, biscoito, pães, sem nada de origem animal, e eu queria que isso estivesse aqui em Belém. A gente tem um privilégio muito grande aqui na Amazônia de ter muita fruta, de ter muitos vegetais maravilhosos, abundantes. Então, sempre que a gente pode, a gente usa. A gente tem vários queijos que são feitos à base de castanha do Pará. A gente usa muito jambu, tucupi nas nossas receitas. A gente atrai pessoas veganas, claro, né? O nosso público que vem atrás e procura de cara. Mas a gente tem muitos clientes que são intolerantes à lactose e que buscam alimentos que não têm esses ingredientes. E tem muitas pessoas curiosas que gostam de comer bem. Eu costumo dizer que a comida da Verde Rosa, o primeiro pilar é ser gostosa, entende? Tipo, é óbvio que ser vegano é fundamental e indispensável, mas não adianta ser vegano se não tiver muito saboroso. Tenho uma legião de clientes que são muito fãs do nosso bolo de chocolate, que falam assim: nossa, esse bolo de chocolate é muito melhor do que qualquer outro bolo que tem leite de vaca, que tem ovo, que eu já experimentei. Então, muita gente se surpreende. Cozinhar na Amazônia precisa ser um exercício de consciência, afinal de contas, nós somos os responsáveis pela nossa casa, que é a floresta amazônica. Então, optar por alimentos que não desmataram a floresta, que preservaram o meio ambiente e que exaltaram a potência dos nossos ingredientes vegetais é sem dúvida uma forma de se nutrir fisicamente, mas também é uma forma de respeitar e viver de uma forma plena aqui nesse lugar. No programa de hoje, Petra Marrom prepara uma quiche de jambu acompanhada por queijo marinado. Sejam bem-vindos ao Cozinha Amazônia. Eu me chamo Petra Marrom, sou empresária, cozinheira e idealizadora da primeira padaria vegana do Pará. E hoje eu estou muito feliz de compartilhar com vocês uma receita maravilhosa de quiche de jambu com um creme de tofu, totalmente vegana, sem glúten. E para acompanhar, vou fazer uma saladinha de folhas frescas com tomate cereja e um queijo marinado de castanha do Pará, que é de comer rezando. Então, anota os ingredientes e bora para a receita. Para preparar a quiche, você vai precisar de 2 xícaras de grão de bico demolhado e cozido, 4 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, 4 colheres de sopa de farinha de arroz e meia colher de chá de sal marinho. Para o recheio, 2 maços de jambu, 1 peça de tofu soft, 1 colher de chá de miso, 1 dente de alho, meia colher de chá de açafrão e sal a gosto. Então, o primeiro passo da nossa quiche é fazer a massa. Ela é bem simples de fazer e ela é uma massa sem glúten. Então, muitas pessoas podem comer, as pessoas que têm alergia e intolerância. Eu vou começar colocando meu grão de bico, que já foi cozido. Eu deixei ele de molho por 8 horas e depois cozinhei na panela de pressão por aproximadamente 10 minutos. É importante que você não deixe o grão de bico ficar muito cozido. Ele tem que estar al dente, porque isso vai
fazer com que você precise de menos farinha na hora de dar ponto na massa. E eu vou bater no processador, mas você também pode colocar em mix ou até mesmo amassar com um espremedor de batata, que também ajuda. Vou colocar aqui no processador. É importante lembrar que na hora que você estiver escorrendo o grão de bico para fazer a receita, guarda um pouquinho da água, que ela vai ajudar a fazer a massa e vai dar mais sabor para a nossa receita. Vou colocar aqui. Vou colocar um pouquinho de azeite de oliva, gordurinha. Uma pitadinha de cúrcuma, que vai dar uma corzinha para a massa e também vai dar um pouquinho de sabor. E um pouco de sal. Eu cozinhei o grão de bico sem sal, então agora eu tô colocando um pouco. Mas você prova o final da massa para ver se tá uma quantidade ok. Sempre é bom provar. Vou levar agora para bater e daqui a pouco eu mostro para vocês o ponto da massa. Agora eu vou colocar aqui a massa que eu já bati numa tigelinha. Você vê que já tá bem firme. Então eu vou precisar colocar pouca farinha para dar o ponto. É importante sempre adicionar uma farinha nesse momento, porque ela vai dar estrutura na minha massa. Agora aqui, eu estou usando farinha de arroz, mas você pode usar farinha de aveia, pode usar farinha de amêndoas e pode usar até farinha de trigo se você não tiver intolerância a glúten e não tiver problema de fazer uma quiche que tenha glúten. Então, gente, é o seguinte, a minha massa já tá pronta. Nesse momento, você tem que sentir a massa com a mão. Então, qual que é o ponto da massa? Você tá conseguindo fazer um bolinho com ela? Ela já tá pronta. Então, não tem uma quantidade exata de farinha. Você tem que colocar a massa na mão e sentir. Ela já tá soltando aqui da minha mão, tô conseguindo fazer bolinho tranquilo. Então, esse é o ponto. Agora, a gente vai forrar uma assadeira de fundo removível. Eu tô usando essa daqui, que é mais fácil na hora de desenformar. Se você não tiver assadeira de fundo removível, não tem problema, você serve a quiche na forma mesmo, que vai dar tudo certo, o importante é ficar gostoso. E vou forrar ela com a minha massa, trabalhando aqui com a mão, espalhando, sem fazer uma camada muito grossa, porque a quiche é um prato mais delicado, mais leve, então você fazendo uma camada mais fininha, vai ficar mais delicado e vai ficar mais gostoso também. Um passo importante agora é fazer uns furos aqui no fundo, porque isso aqui ajuda que ela não enche, a massa não fique com umas bolotas de ar entre o recheio. Então eu dou uma furadinha. Agora que a minha massa já está distribuída aqui na forma, eu vou levar ela para assar por cerca de 10 minutos. Eu já deixei o meu forno pré-aquecido a 180 graus, já uns 15 minutos. Então eu vou deixar ela lá só para dar uma secadinha na massa, deixar a massa mais crocante e a gente já volta para fazer o resto da receita. Eu disse para vocês que ia ser rapidinho, a minha massa já tá aqui, ainda tá um pouco quente, tô esperando esfriar um pouquinho, mas ela não fica completamente assada nesse momento. Ela só deu uma secadinha para receber o nosso recheio que a gente vai preparar agora. Primeiro passo é escaldar o jambu. Essa técnica eu aprendi com a minha mãe, o jambu fica mais saboroso, fica com mais tremor quando você escalda ele na água, ao invés de refogar direto na panela. Então, eu já tô com uma panela com água aqui, vou colocar o meu jambu na água fria mesmo, tá? Não precisa esperar ferver. Vou reservar umas folhinhas de jambu para decoração final da minha quiche, então não coloca tudo na panela, não esquece. Colocar um pouquinho de sal. E assim que começar a ferver, eu vou desligar a panela e tá pronto para refogar e dar continuidade no recheio. Agora eu vou fazer o creme de tofu, que é o que vai dar a cremosidade maravilhosa e deliciosa na nossa quiche. Eu tô usando o tofu fresco, que você encontra facilmente em casas de produto asiático e até mesmo em supermercado alguns já tem para vender. Vou colocar ele, vou dar uma cortadinha para facilitar aqui pro meu liquidificador. Vou colocar aqui. Vou colocar de novo um pouquinho de sal.
colocar meio limão espremido. Vou colocar uma pitadinha de orégano para dar mais sabor aqui para o nosso recheio. Um pouquinho de açafrão aqui também, para dar um pouquinho de cor. Deixar a nossa quiche bem apetitosa, bem colorida. E vou colocar também para temperar, isso aqui é opcional, é só para dar uma bossa a mais no sabor. Vou colocar uma colherzinha de miso, que é uma pasta fermentada de soja, que também tem um sabor umami, super delicioso para você colocar em sopas, recheios de quiche. Vou colocar aqui, não colocar muito porque ela tem um gosto bem forte, vou colocar só um pouquinho. Vou colocar 2 colheres de sopa de polvilho azedo. Esse polvilho vai ajudar a dar liga e estrutura no nosso recheio e também aquele sabor azedinho do polvilho que é muito gostoso. Vou colocar aqui. Vou levar para bater e vou colocando água aos poucos. Eu vou mostrar para vocês a textura que eu quero que fique esse recheio. Então, eu não vou dar uma quantidade precisa de água também, a gente vai sentindo no olho. Então, tem que ficar sempre atento, sentindo, para poder preparar suas receitas. Isso vai te dar muito mais autonomia na cozinha do que você ficar preso a uma receita. Vou colocando água aos poucos, vou botar só um pouquinho para começar a bater. De vez em quando você pode parar, mexer, ajudar o seu liquidificador que está sofrendo e dar uma forcinha para ele, ó. Tô vendo aqui que tá precisando de um pouquinho mais de água para ajudar o liquidificador a bater, então vou colocando mais um pouquinho de água, aos poucos. Então foi essa textura que eu cheguei, fica muito parecido com um requeijão, o creme fica bem liso, super cremoso. Tofu é maravilhoso para fazer esse tipo de recheio de quiche, porque ele tem um sabor muito neutro e quem tempera do jeito que você quiser é você. Então tá aqui. Agora eu vou refogar o meu jambu, misturar esse creme com o jambu e colocar na massa da quiche. Pronto, distribuí o recheio aqui na quiche. E lembra daquelas folhinhas que eu pedi para vocês guardarem? É o momento de colocar para decorar e deixar a nossa quiche linda, maravilhosa. Linda para tirar umas fotos, postar, vai ficar tudo. Eu amo jambu, gente, adoro fazer várias coisas com jambu. E tem muita proteína para os veganos, vegetarianos. Invistam em jambu, que é sucesso. Vou regar com azeite. Faz diferença colocar um azeitinho por cima, para a hora que ela for pro forno ela dar uma gratinada, ficar bem dourada, linda. E vou colocar também um pouquinho de pimenta preta. Aqui. Olha como ficou linda, gente, a quiche. Esse momento de colocar no forno é muito também de feeling, de energia da comida. Você vai olhar, quando ela estiver dourada, a massa já estiver soltando da lateral da forma, é o momento de tirar. Mas você vai olhando, vai abrindo, cerca de 30 minutos no forno aquecido a 180 graus. Então agora eu vou levar essa quiche pro forno, vou deixar lá até ela ficar douradinha, deliciosa. Vocês vão ver como ela vai ficar linda. E a gente vai para um rápido intervalo. Quando eu voltar, eu vou mostrar para vocês como faz uma salada fresca, deliciosa, com um queijo de castanha do Pará para acompanhar a nossa quiche. Então não sai daí que a gente volta já.